dia. Em nome da diretoria científica da FAPESP, eu saúdo aqueles que nos dão a honra de nos assistir, agradecendo a preferência, agradecendo o interesse no edital do Tecnova 2, segunda rodada, em parceria FAPESP com a FINEP. Estão presentes comigo nessa apresentação a colega de coordenação adjunta, Agma Treina, o Márcio Vinhas, da Gerência de Informação, e a gerente de Pesquisa para Inovação, Patrícia Tedeschi. E nos bastidores, toda a equipe de eventos da FAPESP, a quem eu agradeço todo o apoio. Nós estamos na segunda rodada do Tecnova 2, que substitui, por assim dizer, o antigo programa PAP da FINEP, que desde 2007 é uma parceria entre FAPESP e FINEP. A FAPESP, como todos sabem, ela é uma fundação de amparo à pesquisa do Estado de São Paulo, que vem desenvolvendo suas atividades desde 1962, fazendo, então, portanto, agora em 22, 60 anos de existência. O seu orçamento, até 1988, era 0,5% do ICMS do contribuinte do Estado de São Paulo, e a sua missão era o fomento à pesquisa científica. Em 1988, há uma alteração da Constituição Estadual e a FAPESP passa a receber 1% de ICMS e passa a ter a missão de apoiar o desenvolvimento científico e tecnológico no Estado de São Paulo. Esse desembolso de 2020, que está colocado aí, tá? Ele mostra, por outro lado, o círculo virtuoso que é a contribuição da FAPESP a todo o sistema de inovação e de empreendedorismo no Estado de São Paulo. Ele se inicia com o avanço do conhecimento, com o fomento às instituições de ensino e pesquisa, e termina com os seus programas de pesquisa e para inovação, aonde os recursos já vão diretamente para a empresa e para a inserção de produtos no mercado. Ou seja, aquele imposto do contribuinte acaba se tornando um bem tangível para a sociedade, para aquele que, inclusive, paga seus impostos. Tá? Toda a área de pesquisa e inovação, ela tem um tripé, que é a coordenação adjunta, onde estão presentes hoje eu e a professora Agma, nós temos mais 3 colegas que estão nominados aí, há uma coordenação de área com outros 3 colegas, e o programa PIP Empreendedor, onde a professora Ana Patrícia Vilha, o professor Marcelo Nakagawa, o professor Marcelo Pedroso, fazem toda a mentoria para aqueles que possuem um projeto fase 1. Tá? Os programas de pesquisa para inovação são em 3 linhas diferentes. O primeiro deles é o PIP, que é a pesquisa inovativa em pequenas empresas, onde as principais características estão colocadas aí. Tá? O segundo programa é o PIT, que é a parceria entre a universidade e a empresa, e os CPS, que são Centros de Pesquisa e Engenharia, que, na realidade, é uma evolução do PIT, enquanto o PIT são propostas de maturação de 2 a 5 anos, os centros de pesquisa são mais ambiciosos, em que o ciclo de inovação vai até 10 anos. O PIP é o único programa da FAPESP em que os recursos vão diretamente para a empresa e o proponente não necessita qualquer titulação. Ele necessita, sim, experiência profissional e capacitação técnica para tocar aquele projeto. O programa PIP ele é dividido em 3 fases. A fase 1, que é uma fase de prova de conceito, uma análise da viabilidade técnico-científica da pesquisa, e com 9 meses de duração e um aporte de recursos de R$300 mil. A fase 2, que é o desenvolvimento da pesquisa propriamente dita, onde os projetos são até 24 meses e até um orçamento de R$1 milhão. E, finalmente, a fase 3,
que não é financiada exclusivamente pela FAPESP, ela necessita de um parceiro, e, nesse caso, os parceiros são, até o momento, a FINEP, principalmente, aonde é o desenvolvimento comercial e a inserção do produto no mercado. O programa Tecnova 2 é exatamente essa fase, a fase 3. Tá? É a fase onde se prevê a inserção do produto no mercado, onde a proposta deve ter uma maturidade tecnológica já mais alta. Tá? Enquanto nas fases anteriores nós temos as maturidades, vamos dizer, mais emergentes nos seus primeiros passos, já o Tecnova 2, ele necessariamente deve ter uma maturidade tecnológica e um claro desafio tecnológico a ser vencido. O programa PIP, ele é um programa bastante vitorioso, onde o fomento são para empresas de até 250 funcionários, tá? Independentemente do seu faturamento. É necessário que a pesquisa e a empresa estejam sediadas no estado de São Paulo. Até o momento, foram 2.758 projetos financiados para 1.718 empresas. Isso porque uma empresa pode submeter ou pode ter concomitantemente, se tiver uma capacitação de PDI, tocar 2 projetos ao mesmo tempo. Em 4 anos, entre 1917 e 2020, foram desembolsados nesse programa 327 milhões. E o programa ele já se espraiou por 660 cidades do estado de São Paulo, onde principalmente se vê o eixo de desenvolvimento do estado, que é ao longo do Rio Tietê e ao longo da Anhanguera. Onde há uma boa formação de recursos humanos, é claro que há uma concentração maior de projetos. Então, os projetos, se a gente olhar, os projetos estão principalmente em São Paulo, Campinas, São Carlos, Ribeirão Preto, São José dos Campos, tá? E, atualmente, você tem até nos lugares mais remotos, como no Vale do Ribeira, já se tem também alguns projetos. Além do PIP, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o PIP Empreendedor, que é uma iniciativa muito importante da FAPESP, tendo em vista que boa parte dos seus projetos na fase 1, eles vêm mais não pela dor do mercado, e sim pela solução tecnológica proposta. Então, como isso não é o habitual, é necessário que o proponente ele tenha uma visão de mercado para que a chance de sucesso seja maior. Por causa disso, todo projeto aprovado e já assinado na fase 1, ele é convidado a fazer um programa baseado numa tecnologia do Lean Startup, tá? Do Steve Blank, em que há um treinamento dos líderes das empresas. Sempre participa 2 pessoas, que é o pesquisador responsável, o responsável pela empresa, e é feita uma mentoria durante 7 semanas. Maiores informações sobre o mesmo podem ser obtidas aí no pé desse slide. Então, vamos passar, então, para o Tecnova, tá? Onde nós vou dividir a palestra em 2 partes. A primeira delas vai ser uma apresentação, onde os principais pontos da chamada e as principais causas de não aprovação serão detalhadas, e, numa segunda parte, será aberta para questões e respostas, onde todos que nos assistem poderão fazer as suas perguntas através do Q&A, que é colocado aqui no Zoom. Qual que é o objetivo da proposta? O objetivo da chamada é projetos de inovação que envolvam risco tecnológico associado a uma oportunidade de mercado. Tá? Então, aqui, o objetivo do projeto é existir um upgrade tecnológico associado a uma maturidade tecnológica maior que permita a inserção do produto no mercado. Tá? Então, principalmente para as empresas que vão complementar tecnicamente uma solução que ela já tem,
e permitir que essa solução seja inserida no mercado. Tá? Os recursos não podem ser destinados a financiar a produção e a comercialização. Tá? Eles deverão ser, sim, destinados ao desenvolvimento do produto. Quais são as áreas de conhecimento que estão nesse edital? Serão todas as áreas de conhecimento. Qualquer área de conhecimento pode submeter a empresa, desde que tenha um KNAI adequado, ela pode submeter para qualquer área de conhecimento. O limite da chamada são 7.500.000, dividido 50% com recursos FAPESP e 50% com recursos FINEP, e há todo um critério, se necessário for, um ranqueamento, caso as propostas recomendadas tenham um valor superior ao limite da chamada. Tá? É importante, já nesse ponto, ressaltar que trata-se de uma chamada, então não existe a possibilidade de ressubmeter a proposta nessa chamada. Tá? Existe, se houver um claro prejuízo para uma proposta, administrativamente há um recurso a ser analisado. Nesse recurso, há regras muito claras como esse recurso deve ser feito, tá? Porque ela se baseia em toda uma legislação e é importante que se leia, tá? O edital para entender como uma eventual reconsideração, um eventual recurso administrativo possa ser submetido. A execução do projeto ele será até 24 meses e é importante que o pesquisador dedique 30 horas semanais ao projeto, não só declaradas, mas comprovadas que ele possui 30 horas suficientes, tá? Lembrando que a FAPESP entende que um total de atividade profissional durante a semana de uma pessoa são 40 horas. Tá? Quem pode participar? Toda e qualquer empresa que teve uma receita bruta no último exercício igual ou inferior a 16 milhões. Isso está dentro do marco legal de inovação, que são as empresas inferiores a 16 milhões que podem receber recurso de subvenção. Recurso de subvenção é um recurso não reembolsável, o que significa que é um recurso que não existe uma contrapartida econômica. Tá? O registro na data da junta tem que ser até dia 31/12/2019. Tá? Posterior, não é elegível. A empresa não pode estar inativa no ano anterior, tá? E, importante, não pode ter outro fomento de subvenção da FINEP, ou seja, sob responsabilidade da FAPESP, então seria o PIP-PAP subvenção e a primeira rodada do Tecnova. Tá? O objeto social deve ser compatível, que contemple o desenvolvimento do projeto e, como sempre, estar sediada no estado de São Paulo. Tá? O pesquisador responsável, necessariamente, ele só pode ser ou sócio ou um empregado com vínculo trabalhista de acordo com as regras da CLT. Tá? Então, quem submeter a proposta ou é sócio de uma empresa ou ele é um empregado vinculado a essa empresa de acordo com as regras da CLT. E é claro que o seu perfil deve demonstrar que ele tem competência e experiência técnica relacionada ao tema do projeto. Tá? Todo bom projeto tem uma equipe capaz, uma equipe multidisciplinar que possa desenvolver atividades e responsabilidades nas áreas de suas competências técnicas. Toda a equipe também deverá ser vinculada formalmente à empresa, ou seja, ou é sócio ou ela está com vínculo trabalhista de acordo com as regras da CLT. Valor solicitado da proposta. Os valores das propostas devem ser, no mínimo, R$200 mil e, no máximo, R$400 mil. Tá? Obrigatoriamente, só vão ser enquadradas as propostas que estejam dentro desses dois valores. Tá? Os valores a serem financiados, eles serão, como eu já disse, 50% FAPESP e 50% FINEP. Tá?
Quais são os itens que são financiáveis nessa proposta, nesse edital? Material de consumo, tá? Que são exclusivos no projeto e não impliquem aumento patrimonial da empresa. Isso é bastante importante, tá? Se esse material de consumo for para criar um bem durável que fique em patrimônio e represente um aumento patrimonial da empresa, não é elegível nesse edital. Serviços de terceiros não podem caracterizar um salário. Eles têm que ser do tipo especializado e de curta duração. O que é importante ressaltar é que o serviço de terceiros, ele não é o core, ele não é o principal da pesquisa. Eles devem ser de atividades acessórias que não estão dentro do objetivo principal da solução daquele desafio tecnológico. Tá? Não existe a possibilidade de você terceirizar a pesquisa. O conhecimento e a inovação tem que estar internalizado na empresa através do pesquisador responsável, através da sua equipe e assim por diante. Uma coisa que é importante notar é que, pela legislação brasileira, softwares são considerados serviços de terceiros. Tá? Como é a inserção do produto no mercado, tá? Os recursos à apresentação em feiras é possível, tá? Recurso para participação com apresentação de trabalho em reuniões científicas também, lembrando que o objetivo do edital é a inserção de produto no mercado e não a produção de trabalho científico. O trabalho científico não é a causa, ele é a consequência, tá? Do esforço de se resolver um desafio tecnológico. E, finalmente, as despesas diárias no país, tá? Necessárias para a pesquisa de campo. O que não é financiável? Não é financiável remuneração de sócios, bem como o pagamento de qualquer servidor ou empregado público, tá? Da administração pública, direta ou indireta. Tá? E não são financiáveis salários de qualquer natureza, ou serviços de terceiro que não sejam de natureza técnica eventual, e assim por diante. Tá? E nada que não esteja diretamente ligado à pesquisa a ser desenvolvida. Ou seja, os serviços administrativos, eles não estão dentro, não são financiáveis. Existe uma contrapartida financeira. A contrapartida financeira, ela deve ser 5% do valor solicitado como subvenção econômica. O que é uma contrapartida financeira? É o esforço dos insumos, sejam físicos ou de pessoal, para que o projeto seja desenvolvido. Então, estão como contrapartida financeira, essa contrapartida financeira deve ser mensurável, tá? E elas são, por exemplo, o estudo de mercado para o produto, a despesa de prospecção preliminar do mercado, eventos que não sejam natureza técnica, as despesas administrativas para a gestão financeira e contábil do projeto até 5% do valor da subvenção, e aquisição de materiais de consumo com vistas à fabricação de equipamentos e o prolabore dos sócios. Tá? Investimentos de capital, como obras e reformas e aquisição de equipamentos e instalações de caráter permanente, também são outros itens de contrapartida econômica. Como vai funcionar a análise do projeto? A análise do projeto ela tem duas etapas. A primeira é uma etapa de enquadramento e a segunda é uma etapa de mérito. Tá? Na etapa de enquadramento, são os requisitos formais que serão analisados. Tá? Primeiro é a elegibilidade da instituição, se a proposta está dentro dos limites orçamentários colocados, se o prazo de execução está sendo atendido, se a submissão está dentro do prazo limite, se existe elegibilidade do pesquisador responsável e equipe, e se toda a documentação exigida para a submissão, ela está presente e formalmente feita. Por exemplo, se algum documento tiver necessidade de uma assinatura, e essa assinatura não estiver presente,
a proposta não será enquadrada. Tá? Então, é importante fazer um checklist para que não se perca essa oportunidade por um deslize de menor importância que, infelizmente, ele não pode ser não levado em conta, tá? Por se tratar de uma chamada pública. Tá? Quais são os critérios de avaliação de mérito? São 8 itens, e os itens de maior peso são exatamente aqueles que mostram, tá, como o desafio tecnológico vai ser vencido. Ou seja, são os itens 2 a 4. Tá? Existe uma capacitação técnica da equipe para resolver aquele problema. Tá? Existe uma inovação no mercado nacional ou mundial. Quer dizer, é uma inovação disruptiva, é uma inovação incremental, é uma inovação a nível do país ou a nível da empresa, tá? E qual que é o risco tecnológico que está associado. Tá? Os outros itens são a conformidade, obviamente, ao projeto, tá? A adequação da metodologia, a adequação da infraestrutura da empresa, tá? O orçamento e o cronograma físico. Quando a gente olha, por exemplo, a adequação do orçamento do projeto, isso significa o seguinte: existe uma correlação entre o que é solicitado e o orçamento. Se essa correlação existe uma adequação do orçamento. Se não há uma correlação entre o que se propõe fazer, quais são os objetivos e o resultado do projeto, e aquilo que está sendo solicitado, não é um orçamento adequado. A mesma coisa é o cronograma físico. É importante que seja submetida a uma proposta, levando em conta não quem submete, mas sim quem vai ler a proposta. Tá? Toda vez que é feito um projeto, deve-se trazer o interesse de quem está lendo, principalmente no fato de que ele entenda claramente o que é que está sendo proposto. Tá? Quanto mais hermético for uma proposta, é mais difícil dela ser analisada e não é possível que o assessor que vai ler aquela proposta, ele infira alguma coisa. Ele tem que ficar muito claro aquilo que está sendo solicitado, aquilo que está sendo proposto. Tá? E no cronograma, uma sugestão é que esse cronograma tenha métricas de crescimento, métricas de avaliação, os chamados milestones. Tá? Isso permite que o próprio proponente tenha uma mensuração de como ele está a gestão do projeto dele. Tá? E o cronograma ele deve ser adequado ao prazo que vai ser executado. Se forem objetivos muito difusos e um volume muito grande, é óbvio que o prazo de 24 meses será insuficiente para atender tudo aquilo lá. Tá? A metodologia ela deve ser clara. Metodologia é a gestão do projeto como um todo. Tá? Ela não é o método pelo qual eu vou resolver o problema. A metodologia ela tem que ficar muito clara, tá? Para que quem leia entenda. A adequação da infraestrutura é óbvio. A empresa tem uma estrutura, seja física, seja de pessoal, para tocar esse projeto. Tá? Bom, na fase de mérito, tá, vão ser eliminadas propostas que tenham uma nota abaixo de 1 em qualquer um dos critérios. Tá? Obtenção de nota ou superior a 3 nos critérios 2 e 3 do quadro anterior, e a média ponderada deve ser superior a 3, considerando a totalidade dos critérios. As propostas não eliminadas vão ser classificadas, tá, em ordem decrescente de nota, como eu já tinha falado. Tá? E toda proposta que for recomendada por esses critérios, ela ainda passará por uma avaliação oral, preferencialmente uma visita às instalações da empresa, se as condições da pandemia e a legislação vigente de uma fundação pública permitirem. Tá? O cronograma, o lançamento foi no dia 9, tá? O término
de submissão vai ser no dia 25 de outubro. Pretende-se que a divulgação do resultado da etapa de enquadramento seja ainda em novembro, o resultado da etapa de mérito no dia, já em meados de abril, e a divulgação no final de maio de 2022. O que é considerado um projeto competitivo? Tá? Um projeto competitivo é aquele em que a equipe é qualificada, que existe um comprometimento, que existe uma competência comprovada. O comprometimento ele é colocado de 3 formas. Primeiro, qual é o total de horas de dedicação, quais são as atividades e quais são as responsabilidades de cada pessoa. Tá? Um projeto de pesquisa bem embasado. Tá? O que é um projeto de pesquisa bem embasado? Objetivos claros e pertinentes, um cronograma estruturado e realista, e a metodologia, como eu já falei antes, muito bem descrita. Tá? Possibilidade de criar um produto que leve a um negócio economicamente saudável e competitivo. Entre os documentos que vão ser colocados, que os proponentes devem submeter, está um planejamento de negócios, está um plano de negócios. Tá? Esse plano de negócios, existem hoje métricas que deixam muito claro, tá? Um plano de negócio que leve a uma sustentabilidade da empresa. Projeção para os próximos 5 anos, qual que é a taxa de retorno do investimento, tá? E outras sopas de letras, como TAM, SAM, SOM, tá? Que ajudam a fazer um projeto. Sugere-se fortemente, tá? Que os proponentes submetam junto um Canvas, mas um Canvas ele não é simplesmente colocar o Canvas, e sim explicar cada uma das 9 dimensões do Canvas. Tá? Demonstrar claramente a maturidade tecnológica do produto. É importante, como a gente falou, é uma fase 3, é uma fase de inserção do produto no mercado, então deve ficar muito claro que existe uma maturidade tecnológica do produto. E um plano de pesquisa, claro, com as bases plausíveis e consubstanciadas. Principais razões para a não aprovação. Já falamos lá na frente, lá atrás, o pesquisador não é sócio ou não tem vínculo por carteira de trabalho com a empresa. Tá? A equipe não está vinculada à empresa, ou seja, a pesquisa está sendo terceirizada, e o serviço de terceiro não é temporário, não é pontual. Documentação insuficiente. Os documentos são faltantes ou inadequados, e isso é uma pena porque já perde-se a oportunidade na fase de enquadramento, não se analisa nenhum mérito da proposta. O projeto de pesquisa é inadequado, ou seja, ou não existe uma pesquisa, tá? A pesquisa não pode ser de mercado, é uma pesquisa tecnológica, tá? Ou ela já foi realizada. É importante dizer, não se está dizendo que um desenvolvimento não é importante. O que está se dizendo é o seguinte: se não houver um desafio tecnológico, infelizmente não é nessa chamada que a proposta é elegível. Tá? Não é demonstrado o estado da arte. Demonstra-se o estado da arte através daquilo que já foi feito anteriormente, tá? Principalmente por uma busca exaustiva de patentes. Tá? Será que aquilo que eu estou querendo fazer não está protegido? Será que aquilo que eu estou propondo já não existe? Será que aquilo que eu estou propondo tem uma liberdade de operação? Ou seja, eu não estou ferindo nada que já foi criado? Tá? Além disso, além da busca de patentes, a pesquisa bibliográfica ela é importante porque demonstra que o conhecimento do proponente está up-to-date com aquele conhecimento que está disseminado no mundo. Tá? Falta clareza do objeto da pesquisa e sua metodologia. Tá? Ou seja, se não ficar claro como é a metodologia e qual que é a pesquisa que vai ser feita, qual que é o resultado que vai se obter, tá? Não é possível, claro, uma aprovação. Tá? E quanto à inovação e liberdade para operar, eu já falei anteriormente.
Equipe incompatível. O pesquisador não preenche os requisitos. Nós temos, por exemplo, um projeto em que o desafio tecnológico é de uma área de conhecimento no qual o proponente absolutamente não foi formado naquela área e não tem nenhuma experiência profissional naquela área, e ninguém da equipe também possui essas experiências. Um projeto, por exemplo, multidisciplinar, em que você tem um conceito tecnológico aplicado a uma outra área, tá? Você falta competência, por exemplo, daquela área de aplicação. Então, falta essa competência específica na equipe. E a dedicação inviável, por exemplo. Tá? Às vezes, há empresas que não têm um PDI consolidado e tentam tocar 2, 3 projetos ao mesmo tempo. Isso fica muito claro, tá? Que não é possível, uma vez que essa dedicação é inviável, não há um comprometimento da equipe e do pesquisador com aquele projeto. A FAPESP prefere que o pesquisador responsável levante e deite pensando no projeto e sonhe ou tenha pesadelos com o projeto. Tá? Pesquisa e empreendimento. O resultado da pesquisa é sem aplicação, sem mercado. Por isso que é muito importante que o plano de negócio seja muito bem consolidado, ele seja realista e com bases consubstanciadas. Tá? Não pode ser simplesmente uma carta de intenção. Tá? E o resultado esperado absolutamente não tem nenhum diferencial com a concorrência existente. Tá? Seja ela nacional, seja ela internacional. A regra de ouro é a seguinte: quanto mais disruptiva for a sua inovação, menos você tem que mostrar um diferencial, porque não tem quem está concorrendo com você. Quanto mais incremental for a inovação, a tarefa de casa ela é bem maior, porque é necessário que seja demonstrado que o que você está propondo tenha um diferencial com aquilo que já está no mercado. Tá? A pergunta que se faz é: o que levaria o mercado a trocar aquela solução que já existe pela sua que você está propondo? Como eu disse anteriormente, as perguntas podem ser enviadas no Q&A, tá? Durante a apresentação, durante a feitura desse evento. Após o evento, as perguntas não poderão mais ser respondidas e elas poderão ser encaminhadas formalmente à FAPESP pelo link que está colocado aí. Eu agradeço a atenção e passo, então, a palavra a Patrícia Tedeschi para que a gente inicie a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Antes, vamos passar para o Márcio falar sobre submissão e documentação. Desculpa, Márcio, passei direto. Então, com a palavra, o Márcio Vinha, da Gerência de Inovação, para falar um pouquinho sobre a documentação necessária para esse edital. Olá, bom dia a todos. Todos me ouvem? Eu sou Márcio, trabalho na Gerência de Informação, Normatização e Gestão Documental da FAPESP e vou falar para vocês um pouco sobre a elaboração da proposta no sistema informatizado da FAPESP. Para isso, eu vou compartilhar minha tela e fazer diretamente no sistema para a gente acompanhar melhor. Bom, as propostas para esse edital, né, todas as propostas para a FAPESP, elas são submetidas 100% de maneira eletrônica, né, através de um sistema específico que a FAPESP tem, que é o SAGE, Sistema de Apoio à Gestão da FAPESP. Para acessar o SAGE, né, a gente pode ir direto no endereço fapesp.br/SAGE, tá? Ou então, aqui, navegando no site da FAPESP, em Fomento à Pesquisa, SAGE. Para que você possa, né, preencher a proposta, é preciso estar cadastrado no sistema. Então, algumas pessoas já possuem cadastro e outras não. Quem não possui cadastro tem que
utilizar essa opção sem cadastro, né? Vai preencher uns dados básicos, né? Confirmar, criar identificação e senha, e o sistema vai, então, mandar uma senha e você vai conseguir acessar e elaborar a proposta. Quem não já possui cadastro e, porventura, esqueceu a senha, né, de acesso, pode usar essa opção esqueceu a senha ou identificação. Preenche aqui os dados requisitados e o sistema vai também criar uma nova senha e enviar para a pessoa, para o e-mail que está cadastrado no sistema. Algumas pessoas que possuem cadastro, mas não usam mais aquele e-mail que foi cadastrado, já foi há muito tempo cadastrado e não tem mais acesso àquele e-mail. Nessa situação, é preciso solicitar para a gente que a gente altere o e-mail que está cadastrado. Aí, nesse caso, essa solicitação é feita pelo serviço Conversa com a FAPESP, aqui no site também, Conversa com a FAPESP, solicitações gerais, alteração de e-mail cadastrado, SAGE e AGIRES. Então, acessando agora o sistema, eu vou mostrar como criar a proposta. É possível ir pelo menu de acesso rápido em nova proposta inicial, ou então fazer o caminho aqui, e no menu principal, propostas, nova proposta inicial. A chamada para a Tecnova já está disponível aqui nesse campo, chamadas vigentes, né? Você pode clicar aqui, ou então fazer o caminho, que é outras linhas de fomento, acordos de cooperação, FINEP, Tecnova PIP. Confirma, verifica se a proposta é aqui mesmo, é essa mesmo, e inclui. Bom, este é o formulário eletrônico de proposta lá no SAGE, né? Ele é bastante intuitivo e tem também informações detalhadas no manual que você pode consultar aqui em manuais, né? Então, abrindo essa opção manuais, ele vai te dar uma opção de vários manuais de apoio aí para preenchimento do sistema. Não há um manual específico para essa proposta Tecnova, né? Mas a base dele é o manual de submissão de proposta PIP. Então, submissão de proposta de PIP, então vocês podem consultar aqui, tem todos os detalhes, cópia das telas, e tudo que precisa ser preenchido. Então, eu vou me ater mais aqui, né, aos pontos críticos, né, que podem gerar algum problema aí e dificultar a eventual submissão da proposta. Aqui na primeira aba, identificação da proposta, né, beneficiário responsável, tem que ser preenchido com o pesquisador responsável, com quem vai ser o responsável pela pesquisa, como o professor Douglas explicou, né, na apresentação dele. Beneficiário e responsável são a mesma pessoa. Então, como eu disse, tem que estar cadastrado, a busca é feita aqui pela lupa, né? Então, já vai aparecer o nome de quem está logado, é só selecionar. O campo responsável é preenchido automaticamente, então, no caso de auxílio, beneficiário e responsável são a mesma pessoa. Vínculo institucional do processo. É a instituição, né, no caso a empresa aqui, que vai sediar o projeto. De novo, a empresa ela precisa estar cadastrada no SAGE. Para isso, né, caso a empresa não esteja cadastrada, tem que ser usado esse menu solicitações, cadastro de instituição de pesquisa / empresa, empresa brasileira. Aí preencher as informações e enviar. Esse cadastro não esse cadastro não é automático, né? É um setor da FAPESP quem faz o cadastramento, e isso leva de 1 a 2 dias úteis, né? Na média. Então, é importante que vocês não deixem para a última hora, né, para submeter a proposta, porque pode não haver tempo de cadastramento, né, da empresa, e o prazo pode ser perdido em função disso. Então, isso é uma recomendação que a gente sempre faz nos editais, quando tem prazo final para submissão, é que vocês não deixem o preenchimento para a última hora e nem a submissão também para a última hora. Acho que dessa aba, assim, o mais importante é isso. Na aba Dados Gerais do Projeto, a gente vai falar um pouco sobre pessoas envolvidas, né, que é a equipe, né? Então,
o pesquisador responsável já vem preenchido aqui lá da aba identificação, e vocês, então, vão incluir a equipe do projeto, né? Então, há várias funções, né, aqui definidas, então, tem que escolher a função de cada um e definir a pessoa, né, que vai ocupar essa função. Né? Todas essas pessoas também têm que possuir cadastro no SAGE, e depois elas vão precisar confirmar a sua participação na proposta. Esse é um item importante também, por quê? Porque o sistema não avisa esses membros da equipe que eles precisam confirmar a participação. Então, o pesquisador responsável que tem que fazer contato com eles e, olha, a proposta está pronta, você então pode entrar lá e fazer a sua confirmação de participação para que a proposta possa ser submetida. Então, sem essas confirmações, o sistema não permite a submissão da proposta. Então, isso também algumas pessoas deixam para o último dia, não conseguem contatar as pessoas, né, que fazem parte da equipe, né, e perde esse prazo também de submissão por conta da falta dessa confirmação. Para confirmar a participação, também tem a informação detalhada lá no manual que eu mostrei, de submissão de proposta, né, mas eu vou mostrar aqui, no menu propostas, então, sei lá, o membro da equipe vai entrar, né, na área dele do SAGE, e vai no menu propostas de que participo. Tá? É aqui que vai estar a proposta que você preencheu, né, e indicou como membro participante, para ele entrar e confirmar a participação. Muita gente faz confusão e usa o menu processos. Então, só esclarecer que o processos é só depois que a proposta foi submetida para a FAPESP, que ele recebeu um número. Enquanto a proposta estiver sendo elaborada, é sempre no menu propostas. Então, não se utiliza menu processos durante a elaboração da proposta. Isso gera, às vezes, confusão e as pessoas acabam não conseguindo também fazer essa confirmação. Então, voltando aqui à proposta, orçamento, né? Passar um pouco para o orçamento. Os itens financiáveis, como mostrados pelo professor Douglas, né? É importante, o orçamento ele tem que ser elaborado totalmente aqui nesse quadro de orçamento do SAGE. Tá? Se esse quadro estiver zerado, a proposta não é habilitada. Então, ele tem que ser preenchido para cada item, entrar, incluir o item, né? Colocar valor, justificar cada item solicitado e compor todo o orçamento. Esse valor de orçamento que vai ser apresentado para a FAPESP, ele tem que ser ficar entre aqueles 200 mil e 400 mil. É o valor solicitado para a FAPESP/FINEP. Né? O valor da contrapartida, ele é informado na aba documentos, lá num documento específico que existe para isso, para contrapartida. Aqui é o orçamento solicitado à FAPESP/FINEP, que deve ficar entre 200 e 400 mil reais. Explicar um pouco sobre essa provisão para importação é o seguinte: quando você pede algum item importado, que o valor vai ser informado em dólar, né, que a FAPESP vai deixar em dólar aqui o valor, calculado uma provisão para importação de 15% desse valor. Esse valor é de uso exclusivo da FAPESP, essa provisão. Né? O pesquisador não tem acesso, né, mas ela compõe o custo total da proposta. Então, é nesse campo aqui, o custo total da proposta, que deve ser verificado se você está dentro daquela faixa informada dos 200 ou 400. Este item reserva técnica institucional, ele não se aplica a essa chamada, né, não se aplica ao PIP, é só para auxílios à pesquisa das instituições, né, de pesquisa. Então, ele vai ficar zerado aqui no orçamento, não vai entrar nada. Então, é o custo, reais ou dólar, mais provisão de importação quando houver dólar, que essa provisão é calculada da seguinte maneira. É transformada, né, no custo total da proposta, o valor é em reais, o cálculo é feito com base na taxa do dólar FAPESP na data da submissão. Né? Esse valor normalmente varia de mês para mês, né, aqui na FAPESP, hoje é 5,35, mês que vem deve ser outro valor, mas o sistema faz esse cálculo aqui para o valor total da proposta, utilizando o valor da taxa dólar FAPESP no dia da submissão, se houver valor em dólar, né, a ser apresentado.
aba documentos. Importante salientar que, assim, toda vez que houver os documentos obrigatórios, né, para a submissão da proposta, são todos esses que estão com a etapa exigida análise, né? Então, para todos esses documentos, com etapa análise, tem que ser inserido o documento solicitado, senão o sistema não permite a submissão, né? Nas outras fases, contratação, por exemplo, isso pode ser feito depois do projeto aprovado, mas nessa submissão inicial, todos que estão com uma análise têm que ser colocados. E alguns possuem a opção baixar modelo, tem modelo específico da FAPESP. Então, isso, quando houver essa opção baixar modelo, deve ser utilizado o modelo FAPESP, tá? Não pode ser feito o documento de outra forma. Uma outra coisa que pode gerar também não habilitação da proposta são esses dois documentos aqui, ó, súmula curricular de cada um dos pesquisadores associados e súmula curricular de cada um dos pesquisadores principais. Então, o setor que vai habilitar, eles fazem a verificação se as súmulas que estão aqui, nesses dois itens, correspondem às pessoas inseridas lá em pessoas envolvidas, né, aos membros de equipe que estão inseridos lá. Então, se houver gente inserida lá em pessoas envolvidas e não tiver a súmula dele aqui, a correspondente súmula dele, a proposta não é habilitada. E o contrário também, se houver uma súmula de alguém que não foi inserido lá em pessoas envolvidas, também é motivo de não habilitação da proposta. Outra coisa que tem que ser observada aqui em documentos é que todo documento que você anexa aqui, né, o sistema faz uma conversão para PDF. Isso leva alguns minutos, né? Em muitas situações, isso demora alguns minutos para fazer essa conversão dos documentos todos. Então, também não deixar para os últimos minutos lá do último dia, né, que às vezes acontece, que a pessoa anexou os documentos e não houve tempo para a conversão, e como a submissão vai até às 23h59 daquele último dia, a pessoa acaba perdendo o prazo. Uma outra coisa que a gente chama a atenção é assim, em qualquer momento do preenchimento da proposta, né, primeiro que assim, você pode preencher a proposta aos poucos, né, não é necessário preencher toda a proposta e submeter, então pode ir preenchendo, salvando, e toda vez que você precisar voltar para a proposta, minhas propostas, ela vai estar aqui na lista, você clica no nome dela, acessa de novo, o que já tiver preenchido vai estar lá, né? E em qualquer momento da proposta, você pode clicar aqui nesse link validar, que ele vai te mostrar os erros, né, tudo que está faltando preencher na proposta. Esse validar, vocês repararam, é uma janela, é um pop-up. Então, muitas vezes essa janela não se abre por conta que o seu computador está com algum bloqueio de pop-up. Então, é preciso sempre ficar atento para habilitar os pop-ups para o sistema, né? Porque as opções validar e submeter exigem, né, pop-up. Então, assim, de forma geral, acho que isso é uma outra coisa que é importante vocês verificarem, é que, assim, quando anexarem os documentos aqui, antes de submeter a proposta, checar se os documentos foram convertidos corretamente, né? Convertidos corretamente e se correspondem àquele documento que está sendo solicitado, né? Se não houve alguma troca de documento. Porque o sistema ele verifica se há algum arquivo aqui nesse item, mas não se o documento está adequado. Então, isso é importante porque muitas vezes as pessoas trocam o documento ou o documento, por algum motivo, não foi convertido, porque tinha alguma proteção, alguma coisa, isso pode dar problema. Então, sempre checar isso. Chamar atenção também para uma coisa que, o motivo de não habilitação de proposta é se o proponente possuir débitos com a FAPESP vencidos há mais de 60 dias, a proposta não pode ser habilitada, então, ficar atento a isso, e às vezes a solução da pendência demora alguns dias, né, e se a pessoa deixar para submeter no último dia também, né, não vai conseguir dentro do prazo, né, e deixar como dica principal isso mesmo, né, para que vocês tentem ao máximo submeter com alguma antecedência para que qualquer problema que tenha na elaboração, na submissão, haja tempo de vocês entrarem em contato conosco, né, lá no Conversa com a FAPESP, como o professor Douglas mostrou, informações gerais, para que a gente possa solucionar, né, os problemas antes do prazo final da proposta.
Então, obrigado a todos que eu tinha para falar isso. Devolvo, então, para o professor Douglas ou direto para a Patrícia continuar. Obrigado, Márcio. Eu reitero aqui o meu agradecimento a toda a equipe da FAPESP, tanto a gerência de informação como o pessoal de evento, e reitero também que as perguntas podem ser enviadas pelo Q&A, que é um balãozinho que se encontra na barra de baixo da tela do Zoom, bem no meio, entre participantes e share screen. É simplesmente clicar lá, mandar a pergunta, que ela será analisada pela Patrícia Tedeschi e, na medida do possível, elas serão agrupadas pela mesma temática para que a gente possa responder. As perguntas que, se por acaso, pelo tempo, não puderem ser respondidas durante o evento, elas poderão ser encaminhadas à FAPESP por escrito através do portal Converse com a FAPESP. Patrícia, por favor. Bom dia, obrigada, professor Douglas. Como é uma chamada de propostas, para as dúvidas específicas sobre a chamada, as dúvidas que a gente não conseguir responder durante o evento e aquelas que surgirem durante a elaboração da proposta, podem ser enviadas por e-mail específico, né? chamada@fapesp.br. Outras dúvidas, especialmente aquelas relativas ao funcionamento do SAG, obtenção do login, né, restaurar o login, como o Márcio falou, aí sim pode enviar pelo Converse com a FAPESP. Bom, vamos lá. A primeira pergunta do André Tozello, ele comenta, né, que o projeto tem a necessidade de serviço de terceiros, e necessitaria pelo menos 10 milhões de reais em investimentos, sem contar o pessoal, e ele fala que esses serviços de terceiros seriam acompanhados de forma direta, inclusive para a capacitação da mão de obra da empresa. Eu acredito que ele queira dizer, né, que a ideia seria contratar 100% de serviços de terceiros no projeto. Eu vou começar respondendo, depois o professor Douglas, o professor Agma podem, o Marcelo, o Márcio podem complementar. O que acontece, né? Nessa chamada existe uma restrição, né? Serviço de terceiros, não é possível 100% de solicitação de serviço de terceiros, existe uma restrição de até 50% de serviço de terceiros, e o serviço deve ser, como o professor Douglas disse, especializado e de curta duração. Uma das diferenças, né, que a gente pode dizer que o Tecnova tem em relação a outras linhas de fomento, é que a atividade core, né, da pesquisa, ela precisa ser executada por equipe vinculada à empresa, seja essa equipe, sejam sócios ou empregados da empresa. Então, não é possível terceirizar atividades que sejam façam parte, né, do plano de pesquisa, ainda que essas atividades, ainda que esses prestadores de serviço, de certa forma, capacitem a equipe da empresa. Posso complementar? Bom, bem-vindo, André. Acho que você participou de outras apresentações, você é uma pessoa bastante focada, tá? Isso é interessante porque nos auxilia, inclusive, a que nós compartilhemos esse conhecimento com mais pessoas que nos estão assistindo. Bom, vamos lá. Se você precisa de 10 milhões para tocar o seu projeto, certamente você terá que ter uma cesta de investimento de acordo com as necessidades que você tem para cada etapa, tá? Eu não acredito que seja 10 milhões para uma única etapa, tá? Mesmo que seja um ensaio clínico, esse ensaio clínico tem etapas totalmente diferentes, tem várias fases, tá? Até chegar lá no multicêntrico, randômico, duplo cego, tá? Então, vamos lá. Certamente você está procurando outros investidores, tá?
seja por equity, seja por vesting, seja por vários mecanismos que existem. Tá? A FAPESP tem uma linha que ela acabou de lançar há pouco tempo, que é o PIP Invest. Tá? Se você tiver uma proposta PIP que esteja em vigência ou que foi encerrada até há 3 anos e tiver um terceiro investidor que esteja disposto a investir entre R$100 mil e R$1 milhão, a FAPESP investirá na parte de pesquisa, tá? Ainda necessária, tá? Investirá de 100 mil a 1 milhão, ou seja, o mesmo valor do investidor. Tá? Certamente você pode pegar as suas necessidades e partilhá-la de acordo com a vocação de cada uma das agências de fomento, sejam elas de recursos reembolsáveis ou não reembolsáveis. Tá? Espero que eu tenha esclarecido bem a sua dúvida. Obrigada, professor. A próxima pergunta da Alessandra Alves. É possível a parceria entre a empresa e ICT como proponente? Não. No caso do Tecnova, é obrigatório que o proponente seja a empresa, que a pesquisa seja executada na empresa por pessoas da empresa. Uma ICT, eventualmente, pode ser uma prestadora de serviço para prestar aquele serviço especializado e de curta duração, mas só nessa hipótese, não existe nenhuma possibilidade de parceria ICT-empresa nesse programa. Patrícia, posso só complementar? Porque o que a empresa pode ter é uma parceria com o pesquisador, né, da ICT, onde esse pesquisador poderia atuar como um pesquisador associado que contribuísse particularmente com atividades necessárias para a pesquisa. Então, ou seja, ter o benefício da transferência de um conhecimento que já foi desenvolvido ou que esteja em desenvolvimento na ICT é bem-vindo, né, na pesquisa, mas de modo, assim, de contribuição por pesquisadores associados. Só isso, obrigada. Foi bom a Agma tocar nesse ponto, porque no caso de um projeto que eventualmente vai desenvolver uma tecnologia desenvolvida na universidade, a empresa, né, o pesquisador responsável, eles vão precisar comprovar na proposta que existe, que apesar desse conhecimento ter vindo da universidade, hoje a empresa possui todos os contratos que permitam que ela explore essa tecnologia, que ela realize os desenvolvimentos necessários. Quanto à participação do pesquisador, de novo, tem que ser atividade pontual, ele pode ser até um pesquisador associado, mas você vai precisar apresentar a autorização desse pesquisador para participar, né, em atividades pontuais da pesquisa. O Tecnova, ele exige que a pesquisa em si, as atividades core, as atividades centrais sejam executadas por pesquisadores da empresa. Mais uma pergunta aqui, ainda também sobre associação, nesse caso, associação de empresas. No Espírito Santo é permitido o consórcio entre empresas, por exemplo, a aplicação de um TRL 809 de uma empresa na composição do produto de outra empresa, que trará um produto final com características inéditas no mercado. É possível a associação de empresas, mas, da mesma forma como é necessário, né, apresentar aquela autorização para o pesquisador participar do projeto, no caso de associação de empresas, também o proponente vai precisar, na submissão do projeto, comprovar que existe um contrato entre essas duas empresas, né, determinando bem, quer dizer, tem uma empresa que vai ser a responsável perante a FAPESP e para assinar o contrato, essa segunda empresa, ela é corresponsável, então no contrato né, que vai ter que ser apresentado à FAPESP, deve prever essa corresponsabilidade e precisa estar muito bem determinado qual que é a relação da empresa, o que cada uma vai fazer no desenvolvimento do projeto.
Professor Douglas, professora Agma. Precisa tomar um pouco de cuidado nesse sentido. Se essa incorporação de algo já pronto no seu produto traz um risco tecnológico. Se for, como eu falei anteriormente, se for um mero desenvolvimento, que essa incorporação não tenha nenhum risco tecnológico, não é dentro do escopo do Tecnova 2 que esse projeto é elegível. Tá? Independente de todas as outras condições pelas quais a doutora Patrícia já colocou. Mais uma pergunta, apareceu aqui como anônimo, deve ter sido algum problema do Zoom. Já tivemos um PIP fase 1, conseguimos o desenvolvimento de um produto que precisa ser melhorado tecnicamente. Pensando no escopo dos financiamentos, como posso escolher entre PIP fase 2 e Tecnova? A pergunta de $1 milhão. A pergunta é boa. Veja o seguinte, as agências FAPESP e FINEP, elas têm uma complementariedade naquilo que podem financiar. Tá? A FAPESP só pode financiar insumos diretamente voltados para a pesquisa. Tá? A FINEP permite que você tenha um financiamento para a inserção do seu produto no mercado e para a produção do seu lote piloto. Tá? Então, só faz sentido ter um projeto no Tecnova 2, primeiro, se ele tiver maturidade tecnológica suficiente para estar na fase 3. E segundo, que as suas necessidades são aquelas necessidades que necessitam dessa complementariedade entre FAPESP e entre FINEP, como, por exemplo, apresentar o seu produto em feira, contratar um design para o seu protótipo para que ele se torne um produto, tá? E assim por diante. Obrigada, professor. Desculpe. Já a fase 2 são TRLs menos maduros, tá? São onde você não chegou, por exemplo, ainda a um MVP, existe uma pesquisa ainda a ser feita, tá? E você está longe da necessidade de um fomento para a inserção do seu produto no mercado. Acho que essa diferença é bastante clara. Ou seja, você vai até TRLs, até 6, talvez, no PIP, e no Tecnova, com certeza, acima do TRL6. O anônimo tem mais uma pergunta. Quais são as bolsas disponíveis para o Tecnova 2? São de dedicação exclusiva? Para o Tecnova 2 não há bolsas. Isso é importante ficar claro. Como a gente sempre fala, é importante ler o edital, porque constam lá os itens financiáveis. Não tem bolsa e não tem reserva técnica. E não tem salário. E não tem salário. Isso é importante lembrar. É importante ler com muita atenção os itens financiáveis, porque se a gente recebe um projeto cujos itens solicitados não são financiáveis, ou se a maior parte desses itens não são financiáveis, a proposta ela não chega nem a ser enquadrada, porque vamos imaginar uma proposta que chegue pedindo 50% do orçamento em salários. A gente não tem nem como analisar, porque o que vai ser concedido, o que eventualmente seria concedido, fica abaixo do mínimo previsto na chamada, certo? Então, é imprescindível que vocês prestem muita atenção neste ponto. Pergunta da Renata Tiossi. É possível submeter simultaneamente um projeto para PIB fase 2 e Tecnova? Vamos lá. Um pesquisador ele só pode ter um projeto em análise simultânea na FAPESP. Então, se esse pesquisador submeter no PIB fase 2, ele não pode submeter no Tecnova, e vice-versa. A segunda proposta que for submetida não vai ser enquadrada, não vai ser habilitada sequer, ela já é devolvida. Mas, se a gente pensar na empresa, uma empresa ela pode ter um PIP e um Tecnova, mas aí a empresa precisa ter pesquisadores diferentes, equipes diferentes, que consigam conduzir os dois projetos de forma autônoma enfim, com todo o pessoal necessário, nos prazos necessários. Posso
Posso complementar um pouquinho, Patrícia? Claro. O recado que a gente dá, a gente entende, a FAPESP e a FINEP entendem que recursos não reembolsáveis são recursos raros, tá? Mas que eles exigem zelo e atenção, tá? É claro que há sempre uma tendência a ver a possibilidade de financiamento e a empresa querer pegar esse financiamento, tá? Vocês têm que inverter a equação, principalmente quando são startups no início da sua carreira. Ela tem que ter uma gestão do negócio, ela tem que ter uma gestão da inovação já muito bem definida desde o seu nascedouro. E, a partir dessa gestão, ela aproveitar as oportunidades de financiamento. Quer dizer, tem que inverter essa equação de novo. Não é ficar olhando aonde tem uma oportunidade e tentar pegar essa oportunidade, tá? Carregar 2 baldes cheios d'água, tá? Que você vai derrubar a água e não vai ter força para tocar, para chegar no seu destino, tá? Então, é preferível pegar 1 balde d'água de cada vez. Existem, claro, outras startups que já têm um PDI com uma musculatura bastante grande, tá? Em que há a possibilidade de você ter uma equipe dedicada a um projeto, outra equipe dedicada a outro projeto, e assim por diante. São vários casos que, dentro do programa PIP, existem empresas com 2 projetos concomitantes, ou até mais de 2, só que isso é bem mais raro, tá? Então, nesse sentido, o recado que a gente dá é o seguinte: olhe a sua gestão de inovação, tá? Faça uma boa gestão de inovação, faça um projeto de como você quer colocar o seu produto ou os seus produtos no mercado, tá? E, a partir deles, faça uma busca das oportunidades que existem no mercado. Eu acho que isso dá muito mais baldrame, por assim dizer, base para que a empresa cresça muito bem sustentável. Tem mais 2 perguntas da Renata. Eu vou ler as 2 ao mesmo tempo, porque acho que elas têm alguma relação. Ela pergunta: o que é TRL? E se poderia explicar mais sobre o que se encaixaria em risco tecnológico? Obrigado, Renata. Pergunta muito boa, muito bem colocada. Vamos começar pelo risco tecnológico, tá? A gente poderia... Eu vou começar pelo formal, tá? Existe uma definição de risco tecnológico que está no novo marco regulatório legal da ciência e tecnologia e inovação, tá? Então, esse marco regulatório define o que é um risco tecnológico, tá? E ele define o risco tecnológico como sendo a possibilidade de insucesso no desenvolvimento de solução decorrente de processo em que o resultado é incerto em função do conhecimento técnico-científico insuficiente à época em que se decide pela realização da ação, tá? Esse é a definição formal, tá? Em um português um pouco mais simples, é a incerteza que você tem do que o seu projeto vai dar certo, é a pergunta que você tem que responder e você não sabe exatamente a resposta. Você tem uma metodologia para resolver, você tem um conhecimento para fazer, você tem indícios que aquilo funciona, tá? Por exemplo, isso é muito comum, por exemplo, em fermentação ou em análise de lâmina Petri. As coisas funcionam em laboratório, as coisas funcionam com ratinho, tá? Mas quando você vai para o mamífero, ou quando você vai fazer uma fermentação já numa escala de pré-industrial, a coisa não vai funcionar, tá? E isso é o risco que se corre quando se tem uma inovação, tá? Acho que essa seria a minha resposta para essa pergunta. Depois eu espero, se a Agma quiser complementar, eu peço para ela complementar, tá? Sim, pode falar, Agma, depois aí eu falo do TRL. Tá bom, obrigada também, Douglas. Um aspecto, eu vou puxar um pouquinho a sardinha, né, para o meu lado. Vamos supor que você desenvolveu um sistema numa plataforma, num hardware que seja de caráter geral. Tá, utilizou um desktop para desenvolver um sistema que resolve um certo problema. Só que você quer
que a empresa tenha uma lucratividade maior. Então, vou trabalhar com um hardware específico, com hardware, assim, pode ser embutido. Então, eu tenho o risco tecnológico de que é uma solução que me traga um benefício financeiro maior para a empresa, por exemplo, não tenha um resultado tão forte em termos de eficiência, em termos de tempo. Então, você está assumindo um risco aí, que é plenamente calculável, mas que você gostaria de assumir para que a sua lucratividade fosse maior, ou que algum outro parâmetro de benefício para a empresa seja também alcançado, ou para o produto. Então, você tem aí variáveis que você vai estar manipulando para que o seu produto seja mais viável, seja mais rentável, possa crescer mais, possa ser mais robustecido também. Tá? Era isso só, mais um exemplo, Douglas. Obrigada, viu? Dagmar. Bom, com relação à TRL, tá? A TRL surge em 1974, eu acho, se não estou me enganado, tá? Na necessidade que a NASA teve, que enfrentou o desafio, tá? De que poderia só lançar os seus foguetes se eles estivessem suficientemente maduros para não terem falhas, tá? Lembrando que não tem jeito de você voltar no meio do caminho, tá? Essa escala foi muito importante para o desenvolvimento dos foguetes, então ela vai de 0 até 9, onde os níveis mais altos são a maturidade que eu já tenho, que eu já posso, vamos dizer, lançar o foguete ou comercializar. Tá? Ela também é usada principalmente na indústria automobilística, em função de que você só pode lançar um veículo que ele tenha a maturidade tecnológica pronta para o mercado. Por que isso? Porque no caso de um recall, cada recall tem um custo absurdamente alto, tá? Então, a gente teve, por exemplo, já teve um dos grandes recalls que até hoje ainda não acabou sendo resolvido, foi dos airbag, em que o sistema de explosão foi modificado por um sistema que, teoricamente, teria o mesmo nível de segurança, e depois de vários acidentes, mostrou-se que a maturidade tecnológica daquilo não era suficiente para estar no mercado. E hoje foi um recall que no mundo inteiro custou bilhões e bilhões de dólares. Tá? Obrigada, professor. Pergunta do William. Para a submissão da proposta, entendo que não pode haver contrato vigente de PIP, porém seria válido caso a equipe e produto a ser desenvolvido no projeto Tecnova 2 seja diferente do PIP vigente? Na verdade, William, não há restrições quanto ao PIP. A empresa ela pode ter um outro PIP em andamento. A restrição é quanto ao PAP subvenção, né? Então, aquelas empresas que têm contrato vigente no PAP subvenção e na primeira rodada do Tecnova. Essas empresas não são elegíveis para a segunda rodada do Tecnova. O que é importante para as empresas que já têm PIP vigente é que o pesquisador responsável seja diferente daquele pesquisador do PIP e que exista uma equipe disponível para executar o projeto do Tecnova. O conceito básico é o seguinte: a FINEP não permite que, com recursos de subvenção da FINEP, haja para uma mesma empresa proponente 2 projetos diferentes. Tá? Não há restrição com relação à FAPESP, e sim com restrição ao manual de subvenção da própria FINEP. Então, as empresas que tiverem subvenção da FINEP, tá, elas não podem submeter a proposta. No caso de São Paulo, como está sob a responsabilidade da FAPESP, são os programas vigentes de subvenção, que é o PAP subvenção e o Tecnova 1. Na verdade, primeira rodada do Tecnova 2. Tecnova 1, a FAPESP não participou. Primeira rodada do Tecnova 2. Pergunta do Tiago Silvestrini. Se a submissão pode ser feita por pessoas enquadradas como MEI, foi mais indicado que seja ME. O MEI está lá escrito lá na chamada, vou até falar para você onde está.
no item 4 fala, né, quem pode participar, depois do item G, né, consta que microempreendedor individual ou empresário individual não são considerados empresas para fins deste edital. Então, microempreendedor individual não pode sediar uma proposta no âmbito do Tecnova. Uma microempresa, se ela for registrada na JuSesp ou no Registro Civil das Pessoas Jurídicas até 31/12/2019, sim, seria elegível para a submissão de uma proposta no Tecnova. Ronaldo Finardi, o orçamento solicitado é não reembolsável? Se não for, qual o plano de devolução? Está no edital a regra? O orçamento solicitado, ele é não reembolsável. Tanto o recurso da FAPESP quanto da FINEP, a FAPESP e a FINEP só trabalham nessa modalidade com recursos não reembolsáveis. Aliás, a FAPESP e todas as linhas de fomento da FAPESP são não reembolsáveis. O André, na hipótese, caso o dólar recue antes da compra em dólar, essa diferença pode ser utilizada em outros itens da pesquisa, inclusive no PIP2? Vamos lá, aqui tem um ponto importante que a gente precisa mencionar, que talvez não fique muito claro para quem tem interesse no Tecnova. Vocês devem ter verificado no edital que entre os anexos constam 2 termos de outorga, um termo de outorga da FAPESP e um termo de outorga para a FINEP. Quando a proposta, né, para aquelas propostas concedidas, a gente vai pegar o orçamento total que foi solicitado, eu imaginar que seja o valor total, né, R$400 mil, que a proposta tenha conseguido os R$400 mil. A gente vai dividir esse orçamento entre FAPESP e FINEP. Para o orçamento que a FAPESP financiar, a concessão dos itens importados ela é feita em dólar, né, e é concedido a reserva de importação para financiar as despesas de importação desses recursos. Então, se o dólar for a 10 ou se o dólar cair para 2, pouco importa, se o orçamento ele vai permanecer inalterado. Porque é como se fosse uma concessão econômica, né? A gente concede o bem em dólar, não propriamente o recurso para você adquirir esses bens. No caso dos recursos concedidos, que vão sair no contrato com a FINEP, né, no termo de outorga da subvenção econômica, a FAPESP vai converter o valor dessa concessão em dólar. Vamos imaginar que o dólar, né, no dia esteja a 5,50, né, então se foram concedidos $1.000, a 5,50 a gente vai conceder R$5.500, e aí você vai precisar, né, manejar o seu orçamento com base nesse recurso. Quer dizer, se eventualmente o dólar baixar para R$2, você vai ter R$3.500 que você vai ter que pedir autorização da FAPESP para usar para outros recursos, e se por outro lado for para R$10, você vai precisar de mais R$4.500 do seu orçamento, vai precisar também solicitar, né, justificar a FAPESP, que você vai ter que tirar de uma fonte para colocar em outra, certo? Aí, só complementando, no PIP2, né, funciona daquele jeito que eu falei com relação à FAPESP, a concessão ela é feita em dólares, então independe da variação do dólar. Se o dólar recuar, você não tem direito a essa diferença que vai sobrar no orçamento. Patrícia, posso pegar esse gancho e falar uma coisa que eu acho que é importante? Tá? Uhum. A concessão de dinheiro não reembolsável, o dinheiro continua sendo da fundação, tá? Ele vai sendo colocado à disposição do proponente na medida em que há reais necessidades do projeto. Não é porque um equipamento diminuiu que se crie uma nova necessidade só para que aquele recurso que foi concedido seja colocado. A FAPESP espera que haja zelo
nesse dispêndio, no seguinte sentido: todo centavo economizado de um projeto, ele vai ser revertido para outro projeto, tá? Porque dinheiro de subvenção, principalmente nessa fase, é um dinheiro muito escasso. Então, a FAPESP tem muito zelo com esse dinheiro, e eu acho que a mentalidade que deveria colocar é o seguinte: eu recebi X, se eu conseguir economizar e devolver esse dinheiro, é o que eu gostaria de fazer como cidadão que está pagando imposto, que sabe que o dinheiro é escasso e, na medida que sobrar esse dinheiro, outras pessoas vão ter a mesma oportunidade que eu tive. Então, acho que essa é uma coisa que eu gostaria que toda pessoa que tem um PIP, que tem dinheiro de fomento, pensasse, né? Na ideia de vamos usar o necessário, tá? A FAPESP, ela é ciosa em que o orçamento que você receba, ele seja confortável para que você realize a sua pesquisa de um modo sereno, que a gestão seja tranquila, para que você possa se dedicar àquilo que é a atividade fim, a de pesquisa. Mas isso significa, por outro lado, que tem que ter uma consciência de cidadão, no sentido de, sobrou dinheiro, não, esse dinheiro não é meu, o dinheiro é do contribuinte, tá? Eu vou devolver a FAPESP ao final do projeto, tá? Obrigada, professor. Pergunta do Samarone. Marketing... Aliás, desculpa, Márcio, você quer comentar alguma coisa sobre a concessão em dólares? Não, Patrícia, acho que foi completo, é isso mesmo. Obrigada. Pergunta do Samarone Ruas. Marketing e publicidade não são cobertos pelo edital? Por exemplo, branding, marketing digital, participação em eventos. No edital, né, consta a previsão de gastos para a introdução pioneira, e dentre esses gastos, existe a possibilidade de contratação de consultoria de marketing para lançamento do produto. Agora, o que é importante aqui, né, essa atividade ela vai ser financiada com recursos do orçamento, né, da parte do orçamento da FINEP, e precisa ser um resultado efetivo do projeto, né? Isso que é sempre importante que vocês atendem. Participação em eventos é possível, consta expressamente nos itens financiáveis, lá no item 5.1. Vamos lá. 5.1.1.3. Recursos associados à apresentação de produtos em feiras técnicas de reconhecida importância. É esse, então, é possível a utilização. Lembrando que sempre justificar a solicitação desses recursos com base no com base no plano de trabalho do projeto. Patrícia, posso complementar? Claro. No 5.1.2, nos itens não financiáveis, no último parágrafo, está claro a seguinte coisa: não são financiáveis, tá, gastos com publicidade e organização de eventos técnicos, científicos ou de outra natureza. Tá? Então, com recursos da FINEP, pode ser pago a apresentação do produto em feira, entretanto, a publicidade, a confecção de folder, etc., não é pago. Mais uma pergunta aqui da Renata Tiossi, né, que aí também volta a questão do orçamento em dólar. No caso do orçamento em dólar, se na execução do serviço ou compra de matéria-prima, o valor do dólar foi maior do que do orçamento, a empresa deverá custear essa diferença? Existe algum fundo para esses casos? Então, retomando, né, se o valor em dólar for concedido na contrapartida da FAPESP, o valor é concedido em dólar, então, independente da variação, isso acaba sendo
assumido pela FAPESP. No caso do recurso da FINEP, a concessão vai ser em reais, e aí você precisa pedir a transposição né, de um item de orçamento para outro para conseguir ficar com essa diferença. Pergunta da Regina Sicarelli: se a proposta tratasse de prestação de serviços utilizando uma inovação tecnológica ainda não disponível no Brasil, pode ser submetida neste momento? Percebi que foi dada ênfase em algum produto final. Agradeço se puder me orientar. O projeto, o edital, ele é voltado para produtos, processos ou serviços inovadores. Agora, professor Douglas. Tá. Novamente, depende da maturidade tecnológica do que a gente está falando, tá? O programa PAP, o programa Tecnova e o programa PIP, eles são voltados a serviços, processos e produtos, tá? Se a maturidade que você tem da sua inovação tecnológica ela é suficiente para inserção no mercado ou próximo disso, é possível. Agma, não sei se... Sim, é o desenvolvimento final, né, então, do seu serviço, que você está colocando como ele tem um aspecto, assim, de inovação. Então, se ele tem um aspecto, se ele já tem a proposta feita, ele só falta, então, o desenvolvimento final, para que ele possa ser colocado no mercado, tá? Parece-me que sim, mas é muito difícil a gente fazer esse tipo de afirmação sem conhecer realmente qual que é o serviço, qual que é a proposta. Então, você poderia fazer a pergunta mais detalhadamente, mandando pelo Converse com a FAPESP, depois explicando melhor, tá? Para que você não seja, então, talvez, para que você seja mais bem esclarecida também. Só importante na questão das perguntas é que a gente não tem como fazer pré-análise de projeto por e-mail, certo? Então, algumas respostas a gente realmente não tem como dar nesses casos, e outras são dadas assim, só em tese, porque eventualmente na hora que a FAPESP for analisar o projeto, pode ser que fale, olha, não é bem isso que eu tinha entendido. Exatamente, né? Nós estamos avaliando hipóteses aqui, então, realmente, a gente quer que vocês sejam o melhores esclarecidos possível, para que vocês façam as propostas e que elas sejam bem sucedidas depois, né, gente? Certamente, Regina, você tem uma estratégia de gestão da sua inovação, você tem um timing, ou seja, um cronograma de quando você vai lançar esse produto no mercado, quais são as necessidades tecnológicas para que esse produto possa chegar no mercado, e você tem que analisar desse ponto de vista e olhar se ele está maduro o suficiente para essa chamada, ou eventualmente para um PIP fase 2, ou até, se for incipiente ainda, seria um PIP fase 1. Tá? A FAPESP, ela hoje, graças às parcerias com o SEBRAE e com a FINEP, ela tem um portfólio de oportunidades de fomento não reembolsável que vão desde a geração de ideia, tá? Que é um TRL 01, através do Centelha, tá? Passando pelos PIP fase 1, fase 2, e agora o PIP fase 2 com o SEBRAE, onde há uma mentoria, inclusive, de negócio, tá? É uma chamada que está aberta, tá? E o Tecnova, que é já a inserção no mercado. Seria interessante que todos que nos assistem aqui olhassem com carinho o Centelha, olhassem o programa PIP, olhassem a chamada aberta FAPESP-SEBRAE e o Tecnova 2. Dessa cesta, se você comparar com a sua gestão da sua inovação, como que está o seu produto, ou os seus produtos, seus serviços e seus processos, você vai ter as oportunidades pelas quais você pode solicitar esse fomento. Mas, novamente, cuidado de não levar 2 baldes d'água ao mesmo tempo, tá? Leva um de cada vez, na medida da musculatura que a sua empresa tem.
Isso é muito importante, focar sempre, né, tem interesse no Tecnova, foca no Tecnova, submete a proposta, que é o que acontece, né, importante não, né, enviar o processo no PIP, no Tecnova, no Centelha, do pacto de subvenção, porque é muito provável que você receba um não em todos por conta de né, concomitância, disponibilidade de equipe, é bom focar em uma estratégia. Pergunta do Vitor Maradei: é preciso ter participado das primeiras etapas do PIP para submeter um projeto ao Tecnova? Não, desde que você comprove que já existe desenvolvimento suficiente para uma proposta à maturidade esperada no Tecnova, não é necessário ter participado do PIP. Pergunta do Daniel Rodrigues: estamos terminando um fase 2 por uma empresa. Este projeto gerou um spin-off de uma outra empresa. Esta outra empresa poderá se candidatar a essa chamada Tecnova? Vamos lá, de novo, talvez esse seja um caso de associação entre empresas, e o que é preciso na submissão, comprovar que essa segunda empresa tem alguma relação, tem autorização para desenvolver essa tecnologia, que essa segunda empresa ela vai se beneficiar. Como o professor Douglas já comentou na apresentação dele, eu já falei em alguma pergunta anterior, o Tecnova, o objetivo é beneficiar a empresa, né, e a tecnologia ela precisa ser desenvolvida pela equipe daquela empresa. Então, qualquer relação que fique um pouco obscura, quer dizer, de quem que é a tecnologia, quem vai participar no desenvolvimento, isso tudo precisa ficar muito claro, né? Às vezes a gente acontece de receber projetos de uma empresa, né, a empresa cede a uma, mas a equipe, o resultado, a estratégia é de uma terceira empresa que a gente não sabe de onde surgiu no projeto, né? Isso precisa ficar claro para quem analisa a proposta, né? Aliás, aproveitando, né, isso, assim, a gente analisa o que está escrito, né? A FAPESP não conversa com o proponente, a gente não consegue avaliar fora do que existe no projeto. Então, ter clareza, né, das informações, informar tudo o que for necessário, né, além dos documentos obrigatórios. Então, porque existe um acordo entre as empresas, anexa como em outros documentos. Isso é importante para seu projeto, eventualmente, para evitar que seu projeto não seja enquadrado por alguma coisa simples que não ficou clara na análise da FAPESP. Vitor Maradei: sendo projeto final a elaboração de um software, o investimento pode ser usado na elaboração desse software? Agma, acho que essa é sua. Ok. Então, você desenvolveu um software, né, que resolve um problema, desenvolveu de um modo que trouxe aspectos de novidade, e agora você precisa, digamos, deixar mais robustecida ou mais atraente a forma da interação, ou seja, falta um aspecto de desenvolvimento ainda no teu software, seja então na parte de entrada, seja na parte de saída, na parte interna. Você tem que mostrar que há ainda desafios de desenvolvimento, de acabamento, para que ele possa atingir o mercado. Se for o caso, é uma proposta que realmente merece o investimento. E como que ele é feito? Ele pode ser feito aí com a parte, então, de serviços de terceiros, né? Lembrando que é para aspectos, assim, específicos do desenvolvimento da proposta, né? Não configura salário, mas você pode ter também consultorias, tá? Lembrando também que a gente tem a limitação, né? De 50% aí dos recursos de serviços de terceiro nessa chamada, ok? Mais uma pergunta do Vitor: o pesquisador responsável precisa ter graduação formal na área da pesquisa proposta? Isso influencia na nota?
Então, ele não precisa ter a formação, por exemplo, um bacharelado em ciências de computação para desenvolver o software, mas ele tem que ter demonstrado que ele tem a capacitação para isso. Ou seja, ele tem que demonstrar, utilizando o recurso que a FAPESP coloca, que é a súmula, né, curricular, mostrando as atividades já realizadas, os desafios que ele já alcançou, a sua trajetória ali de carreira, que substancie e que mostre a sua capacitação para aquele projeto específico. Tá? Então, a bola está aí com o pesquisador em como que ele se apresenta e como que ele coloca as suas realizações anteriores, certo? Obrigada, professora. Acho que, continuando aqui do Vitor, né, ele fala, né, a questão do custo do projeto de software praticamente de recursos humanos, como adequá-lo à limitação de salários do projeto. Eu acho que a professora Agnes já até comentou sobre isso, né, o serviço de terceiros, limitados a 50% do valor solicitado. Provavelmente uma parte desse desenvolvimento você vai precisar assumir como contrapartida da empresa. Mais uma pergunta do André Tozelos: contrato de vesting aceito para comprovar o vínculo com a empresa. Então, não, na verdade, vesting, especificamente nos editais da FUNEP, a pessoa precisa ser ou sócio ou empregado da empresa. Então, desmembrando isso, né? Então, sócios são todas aquelas pessoas que constam no contrato social, né? Pode ser cotista, né, acionista, no caso da sociedade por ações. No caso de administrador não sócio, esse administrador ele precisa ser empregado, contratado pela empresa, certo? Não basta ele ser nomeado como administrador em uma ata de eleição de diretoria. É necessária, é obrigatória a apresentação da contratação dessa pessoa no regime CLT. Então, nesse caso, o vesting, contrato de vesting, como ele não se encaixa em nenhuma dessas categorias, ele não é considerado, não é aceito para comprovar o vínculo com a empresa. Nem contrato de vesting, nem contrato de parceria, nem contrato de prestação de serviços, nem procuração, enfim, são esses os erros mais comuns que eu me lembro, a gente tem encontrado nos projetos. Mais uma pergunta aqui do André, pelo texto de uma live, onde o representante da FINEP disse que os editais passarão a ser de fluxo contínuo em breve. Bom, da FINEP eu não sei, né, como que eles vão operar. Aqui, nas parcerias FINEP e FAPESP, a gente só opera com editais, e no PIP da FAPESP, hoje já é fluxo contínuo, então qualquer um que queira submeter uma proposta no PIP, fase 1 ou fase 2, né, não é, a gente não está falando aqui do Tecnova, é PIP, fase 1, fase 2, pode ser submetido a qualquer momento, não tem nenhum prazo, né, não existe um processo competitivo, então a proposta é submetida, analisada, e a FAPESP divulga o resultado. E aqui, mais uma pergunta da Ana Paula de Frida. Temos pesquisa, teste de mercado, e agora precisamos desenvolver a parte técnica. O pesquisador da nossa empresa da área de conhecimento de nosso produto, mas a equipe de tecnologia operacional teria que ser terceirizada. Se enquadra? É uma pergunta um pouco difícil de ser respondida com as informações que foram dadas. A realidade é o seguinte: se não for internalizado esse conhecimento dos serviços terceiros, não se enquadra. Tá? O que é importante é que o desafio tecnológico que está sendo feito, ele seja de responsabilidade da empresa e esse conhecimento seja adquirido pela empresa. Tá? Se isso estiver dentro de um serviço de terceiros, primeiro tomar o devido cuidado. O serviço terceiro ele tem que ser pontual e temporário, não pode ser ao longo de todo o projeto. Tá?
ele não pode ser o cerne da pesquisa do que está sendo feito para que aquele risco tecnológico, aquele desenvolvimento tecnológico seja feito e o risco suplantado. Tá? Da sua pergunta, não se consegue tirar essa informação. Tá? Se houver uma contribuição, um capital intelectual no serviço de terceiro, significa que esse capital intelectual, de algum modo, tem que ser internalizado na empresa. Tá? Você não pode deixar, por exemplo, o seu produto não tinha nenhum software, tá? E aí você cria um software que está totalmente terceirizado. Quem é que vai dar manutenção nisso? Quem é que vai fazer as atualizações de acordo com a necessidade do cliente? E aí fica uma coisa muito mais difícil se você tiver tudo integrado dentro da sua empresa e que você dê a manutenção, que você dê a garantia do seu produto. Eu acho que mais ou menos nesse sentido. Não sei se a Agma gostaria de complementar algo. Sim, e além disso, também esbarra na limitação de 50%, né, do projeto. Então, teria várias limitações aí e restrições para que vocês possam implementar. Mas como o professor Douglas disse, é muito difícil de você pegar uma pergunta assim e afirmar, né, ou de um lado ou de outro. Existe todo aí um cenário da sua proposta, que você com certeza está ali gestando, né, que você pode adaptá-la, considerando sempre, né, pessoal, as regras do edital. Então, a gente precisa ler, reler, porque às vezes passa despercebido um determinado aspecto, mas quando a gente relê, a gente percebe algo que tinha ficado para trás e a gente consegue ajustar a proposta. Então, parece-me que você tem algo bastante interessante. Você já fez teste de mercado, falta a parte técnica, ou às vezes fazer parceria, né, como a Patrícia colocou, é possível. Então, tem vários caminhos aí que vocês podem perseguir também, tá? Obrigada, Agma. Essa foi a última pergunta. Da minha parte, quero agradecer a todos, recomendar de novo, né, leitura atenta do edital, seguir os modelos que são apresentados lá, né, tem um modelo de plano de negócios, é importante seguir, a gente costuma ter bastante problema com plano de negócio que não segue o modelo, e a gente continua à disposição para tirar dúvidas pelo e-mail da chamada, né? chamada@fapesp.br. Professor Douglas? Eu passaria inicialmente a palavra para o Márcio Vinha, para ele fazer suas considerações finais. Por favor, Márcio. Professor, obrigado. Quero agradecer a participação de todos, né, e na verdade, reforçar isso que a Patrícia disse, de ficar atento aos modelos, né, e sempre que possível, né, encaminhar a proposta com uma antecedência para que se resolvam os problemas a tempo, né, do término do prazo. Obrigado a todos. Obrigado, Márcia. Agma? Bem, agradecer a todos, né, por estarem aqui conosco na manhã de hoje e aprendermos todos juntos um pouquinho mais sobre o edital do Tecnova 2 e que vocês tenham ficado mais motivados a apresentarem as propostas de vocês. Tá? Então, contem conosco, né, na FAPESP para auxiliar-nos naquilo que seja possível e vamos em frente aí no edital, tá bom, gente? Bom dia a todos. Bom, vou fazer minhas considerações finais. Eu agradeço muito ao Márcio, a Agma e a Patrícia pelo apoio aí no evento e também a toda a equipe de eventos da FAPESP, que nos bastidores fez com que tudo rodasse direitinho. Num evento desse, quando a gente vai falar no edital, às vezes fica dando a impressão de que a gente acaba falando aquilo que é proibido, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Tá? O espírito do evento, ele é muito mais um espírito de incentivo a vocês.
tá? Quando todos nós falamos que aquilo não é permitido, coisa parecida, para que vocês não incorram num erro, tá? Que dê uma decepção de que o projeto nem entre no mérito, tá? É muito importante que vocês submetam suas propostas, tá? Porque a FAPESP, ela tem uma regra de ouro, que é que a proposta, quando é analisada, ela tenha uma crítica construtiva, ela tenha uma crítica que auxilie o proponente a entender aonde estão as suas deficiências, tá? Para que ele consiga, numa segunda oportunidade, ou numa outra linha de fomento, colocar uma proposta que tenha melhores chances de recomendação, tá? Existe uma máxima dentro da inovação, que é quais são as qualidades que um empreendedor tem que ter. Tá? Um empreendedor tem que ter resiliência e tem que sair da sua zona de conforto. O sair da sua zona de conforto significa o seguinte: fazer com que um projeto ele seja ousado e ambicioso, ousado em que a solução seja uma solução tecnologicamente bastante avançada, tá? Onde que você tente uma inovação disruptiva, e ambicioso para que o mercado seja um mercado mundial, tá? Não seja só um mercado local, tá? E a resiliência significa o seguinte: aprender com os próprios erros, tá? Fazer com que um projeto denegado seja uma base para que o seu projeto seja um projeto muito melhor, tá? Numa segunda etapa, tá? A FAPESP, dentro do seu programa PIP, que é fluxo contínuo, não é chamada, é possível a reconsideração, e essa reconsideração ela é analisada muito rapidamente. As denegações estão com um prazo bastante curto atualmente, tá? Então, o incentivo é que divulguem dentro do seu network as possibilidades, que são poucas possibilidades no Brasil, de que você tenha nesse gap de baixa maturidade tecnológica um fomento com recursos não reembolsáveis. Eu agradeço muito a atenção de todos. As perguntas nos auxiliam bastante, principalmente na elaboração de iniciativas futuras. Entrem na página da FAPESP, olhem a revista Pesquisa da FAPESP, olhem o boletim de inovação e vejam as oportunidades que estão colocadas aí para todo esse ecossistema de inovação. A inovação é a saída do país, e a FAPESP ela se orgulha de estar dentro desse ecossistema com um fomento, principalmente nas fases em que são raros esses recursos. Eu encerro aqui agradecendo a participação de todos. Até uma próxima oportunidade.